Não tá nada mel a situação do clube do Remo, pelo menos no que se diz respeito a essas partidas passadas, né? Tirando a vitória contra o Atlético, depois o Remo veio numa sequência aí de uma derrota e 3 empates, né? E mais um empate acabou acontecendo ontem no jogo contra o Novo Horizontino, terminou empatado em 1-1, e claro que a torcida chiou bastante, não falou bem a respeito disso, e inclusive um grupo de torcedores protestou na saída ali dos jogadores, na parte ainda interna do Mangueirão. O Antônio Oliveira, inclusive, falou a respeito disso e falou sobre as dificuldades dessa última partida do Leão contra a equipe do Novo Horizontino. Mas antes, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante para a gente, claro, para a gente continuar crescendo cada vez mais aqui no canal. E, enfim, vamos falar sobre essa situação. O Remo empatou ontem com o Novo Horizontino em 1-1. Um resultado que, de fato, não foi um resultado muito bom pro clube do Remo, porque o Remo tá naquela briga ainda naquela parte de baixo da tabela, a parte de cima, desculpa, da tabela, e tem gente abaixo dele que pode ultrapassar, e o Remo pode perder até de 4 a 5 posições aí nessa situação. Por isso que o empate ontem foi ruim para o clube do Remo, né? Por conta das circunstâncias, né, que acercam aí o jogo e também pelo que pode acontecer no decorrer dessa 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, ontem o Antônio Oliveira, na coletiva de imprensa, falou a respeito das dificuldades que ele teve nesse jogo, né, com relação a colocar os melhores jogadores, a questão também dos lesionados, né, que o Remo teve nessa partida contra a equipe do Novo Horizontino. Bora acompanhar a resposta dele. Nós tivemos 5 mudanças de um jogo para o outro, portanto, fora as ausências que temos, o Pavani, o Luan, o Marrone, o Klaus, o Reinaldo por lesão. Portanto, repare que também terminámos o jogo com 3 meias, Regis, Maxwell e Freitas. Portanto, acho que mais não se podia fazer. Acho que se essa situação aí que gerou, as pessoas têm o seu direito de vaiar, portanto, faz parte, a crítica faz parte, mas há justificação para as coisas. Portanto, sou eu que estou no dia-a-dia, somos nós que trabalhamos com o jogador, somos nós que sabemos quanto, independentemente de estar a ser o melhor jogador do mundo, naquele momento, porque se não fosse, passado 5 ou 10 minutos eu estava a tirar à mesma, portanto, ia cair também com câimbra. O jogador não consegue fazer 90 minutos, não consegue. Inclusive aconteceu protesto, né? Protesto dos torcedores que estavam aí reclamando bastante a respeito do desempenho dos atletas nessas últimas partidas, né? E olha que o Remo tá no G4, mas bora acompanhar como é que foi esse protesto aí dos torcedores nas imagens do perfil Gols Norte no Instagram. O máximo que o time tá mandando oferecer, querem mais o quê? Caralho, o cara em campo, porra. Demora um tempo pra se levantar. Parece que o time tá ganhando. Caralho. Se é a cobrança, a torcida vai apoiar os 90 minutos. Incondicional. Vai salvando o Remo. Não amando o jogador. Não amando a comissão técnica. E muito menos dirigente. A gente ama o clube do Remo. E vai ser cobrado quando tiver preciso. Aqui é clube do Remo. A batalha do domingo somos nós. E sobre isso, o técnico Antônio Oliveira falou, né? Ele disse que é válido o protesto, desde que haja o limite da civilidade ali para que se possa fazer isso, né? Porque, afinal de contas,
nós acompanhamos episódios tristes, né, em outros estados, em outros times, e o técnico do Remo, claro que não quer que isso aconteça aqui também. Bora acompanhar a resposta dele. Assim, a minha competência é técnica, não vou estar aqui a falar sobre protesto, portanto, já disse que a torcida terá sempre razão e está sempre o direito de se expor da forma que ela acha conveniente, desde que seja no limite do civismo e para não entrarmos em situações que ultimamente me entristece muito aquilo que tem acontecido noutros locais que não dignifica em nada, e isto não é futebol. Mas o fato, gente, é que incomoda, né? O torcedor azulino fica muito incomodado com essa situação do clube do Remo. Fica muito incomodado porque o Remo estava numa crescente interessante, estava numa guinada interessante com o Daniel Paulista, aí acontece a saída do Daniel Paulista e aí ele fica sem... Assim, o Remo fica meio que sem norte ali sobre quem viria. E aí veio o Antônio Oliveira, veio também o Marcos Braz, né? Lembra-se também que o Sérgio Papelin saiu do clube do Remo. E aí, quando houve essas mudanças, claramente o time sentiu. E evidente que as novas coisas que acontecem no futebol azulino requerem um pouco de tempo, mesmo que o tempo não seja tão favorável assim. Então, quando o Antônio Oliveira vem para o clube do Remo para implementar o trabalho dele, ele precisa de tempo também para poder maturar a ideia dele e também fazer com que os jogadores entendam isso. E o Marcos Braz, por sua vez, está trabalhando na averiguação de peças, né? O Remo vai trazer um meia uruguaio, né? Já está confirmado, ele inclusive já está aqui em Belém. O Adailton, salvo engano, vai de novo para a Ásia, vai para o futebol asiático novamente, né? Ele vai sair do clube do Remo. Outras dispensas devem acontecer e outras chegadas devem acontecer, o que é um movimento natural, né? Um movimento natural nesse momento em que o Remo está aí se reforçando. Agora o que não pode deixar é a peteca cair. Se o Remo está onde está hoje, é porque o Remo conseguiu ser efetivo o suficiente naquelas primeiras rodadas da Série B. E por conta disso o Remo está ali na briga, né, para o G4, está atualmente na 4ª posição, mas aí o Remo tem um risco muito grande de sair do G4 por conta dos outros jogos. Então tem que ajustar, tem que verificar onde está errado, onde está ok, para poder continuar na mesma pegada, porque uma hora essa gordura se perde. E quando ela se perder, aí é que está o grande perigo, né? Não pode deixar para depois. Tem que resolver o problema logo, tem que resolver o problema agora. Inclusive eu via algumas pessoas falando assim, se o Antônio Oliveira não ganhar o Avaí, ele vai ser dispensado. Eu acho que não é por aí o caminho, né? Eu acho que tem que ajustar o que tem que estar agora possível na mão para ser ajustado e ir para cima do Avaí para conquistar essa vitória. Foi muito ruim o resultado ontem, muito ruim. Mas tem um jogo contra o Avaí agora, na próxima quinta-feira, onde pode ser uma nova oportunidade para o Remo conquistar esses 3 pontos. Mas e aí, torcedor azulino? É hora mesmo de mudança no comando técnico? Eu, sinceramente, ainda não acho. A questão toda é se continuar desse jeito, tá? Mas a gente também tem uma cultura de imediatismo muito grande, né? Mas, por outro ponto, é preciso que o trabalho do Antônio Oliveira se encaixe logo para que não aconteça esse tipo de situação, de pressão, de protesto, né, de insatisfação ali dos torcedores. Mas coloca a tua opinião aqui embaixo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante demais para que a gente continue crescendo cada vez mais. Valeu, tamo junto e até a próxima!